Olá, queridos professores, professoras, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, Deus nos concede a preciosa oportunidade de estarmos juntos aqui para gravarmos mais uma videoaula de subsídio. O meu nome é Bruno, eu congrego no Jardim do Estádio e hoje a nossa lição é a número 12. Vamos falar a respeito do milênio. Estamos quase finalizando um trimestre tão precioso, tão cheio de esperança e cheio de vida, falando sobre a nossa bendita esperança. E estamos na penúltima aula hoje, motivo de gratidão ao Senhor de estar aqui. E a minha oração é para que eu consiga de alguma forma contribuir com alguns pontos para todas as bases que os professores terão durante a aula. A nossa introdução, eu queria começar falando a respeito, logicamente, da introdução. Parece que cada palavra importa nessa introdução que o pastor Adairton escreveu. Após a volta pessoal e visível, são duas coisas muito importantes para o nosso tipo de concepção a respeito do milênio, né? Jesus vai voltar e vai reinar de forma pessoal, corpórea, né? E de forma visível, obviamente. Isso vai acontecer na Terra. Isso tudo está na introdução. Deus, nesse sentido, estará retomando o seu plano de quê? De estabelecimento de um reino teocrático. Isto é, onde Deus governa, que teve início com o povo de Israel, prosseguirá no milênio e terá o seu ponto alto aí, culminará no reino eterno ou no porvir. Então, cada palavra dessa introdução é muito importante. Eu acredito que seria bem importante também os professores ambientar a sala de aula, cada aluno ali relembrando quais foram os últimos acontecimentos ali que precedem esse período de 1000 anos aí que nós estamos chamando de milênio. Ou seja, ele vai começar no final da grande tribulação. Então, entre o arrebatamento da igreja de Cristo e a segunda vinda em glória do Senhor Jesus, tem um período parentético que nós chamamos ali de tribulação ou de grande tribulação. É como se fosse um parêntese ali, que os professores, né, podem relembrar os objetivos ali da grande tribulação. Final da grande tribulação, com o anticristo derrotado, o falso profeta derrotado e as nações opressoras de Israel derrotadas. Além de Satanás estar aprisionado no abismo por 1000 anos, inicia-se um novo começo, né, em relação a essa terra, em relação a esse mundo. Esse mundo vai experimentar o que nós podemos chamar de um renovo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus dará um start a uma nova fase a essa terra, a este mundo. Isso marca uma mudança muito profunda, é um contraste muito profundo entre a grande tribulação e o milênio. E isso é muito importante nós ressaltarmos, porque a nossa visão escatológica é pré-tribulacional, pré-milenal e dispensacionalista. Então nós não cremos que as eras terão aquela continuidade. Muito pelo contrário, quando nós entendemos o que está acontecendo na grande tribulação e o que estará acontecendo logo em seguida no milênio, não tem uma continuidade, tem antes uma ruptura. São dois períodos que têm contrastes muito grandes, né? Na grande tribulação. É um período de turbulências, de caos, de morte, de dor, de perseguição e de sofrimento. Muito ao contrário no período dos 1000 anos que seguirão a grande tribulação. Período de paz, de justiça e de prosperidade, inclusive. Então, não há continuidade, mas uma nítida ruptura entre esses dois períodos. Eu anotei aqui hoje também, eu acho importante os professores destacarem que, além do texto base central, eu diria, que está em Apocalipse 20, dos versículos 1 ao 7, nós temos Mateus 24, do versículo 29 ao 31, que os professores podem conferir, que trata da volta do Senhor Jesus logo após a grande tribulação, momento em que todo olho o verá. E um terceiro texto que eu acho muito importante também, Zacarias 14. O capítulo inteiro ali, eu acho que seria importante também os professores ambientar a sala de aula em Zacarias 14, que fala que Jesus vai voltar, inclusive, pisar no Monte das Oliveiras. Enfim, o milênio é o reinado de Cristo, e é um reinado na terra, literal, visível.
e é um reinado muito necessário. Por que há necessidade de acontecer o milênio? Para que Deus cumpra os seus propósitos relacionados à redenção da criação. Por mais que o milênio não signifique exatamente o porvir perfeito e eterno com Cristo, mas será entendido assim como uma grande fase de transição, onde Deus estará apontando e dizendo: isto é meu e isto me pertence. E o Espírito Santo fará o seu renovo a partir dessa reivindicação divina. O plano de Deus de demonstrar a sua soberania e manifestar a universalidade do seu reino. Pode ser chamado também de um plano teocrático. Quem diz isso é Dwight Pentecost. E Peters diz o seguinte: a instituição da teocracia, com as exigências que ela reivindica para si e a aprovação que lhe é dada pelo próprio Deus, marca não só o fato de ser um reino desejável. Então, a princípio, obviamente é um reino muito desejável, mas mais do que desejável, onde Deus irá cumprir os seus propósitos, estabelecendo definitivamente a sua supremacia como rei, como governador. Quando os profetas falam sobre o milênio, principalmente ali Zacarias, Isaías, Jeremias, lógico que são vários outros profetas que apontam para alguns trechos do milênio, nós podemos entender que as duas razões principais pelas quais eles apontam para esse período é a compaixão de Deus e o zelo de Deus. Então, a compaixão de Deus para com o seu povo, para com Israel, em primeiro lugar, sobretudo em Isaías 14, versículo 1. E, em segundo lugar, o zelo de Deus, o zelo que Deus tem pelo seu nome, o zelo que Deus tem pelo seu caráter. Isso está em Ezequiel 20, 41, mas, sobretudo, em Ezequiel 36, versículo 23, onde está escrito assim: e eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. Então o zelo que Deus tem pelo seu nome, pelo seu caráter, pela sua natureza, será cumprido também de forma plena durante esse período que nós chamamos de milênio. Enfim, o milênio ele aponta para a eternidade. Como eu disse, o milênio, como o próprio termo diz, não é um período eterno, durará 1000 anos. Embora alguns cristãos não entendam dessa forma, mas por mais que nós sejamos literalistas ou literais em relação ao entendimento dos 1000 anos desse período, ele não é o porvir, ele não é a eternidade, mas ele aponta para a eternidade. E eu acho que isso é muito importante, não só para quem estiver vivendo no milênio, mas mesmo para nós hoje, como igreja do Senhor, que olhamos para frente e vemos o milênio, e olhamos ainda mais para frente e olhamos o porvir. Esse olhar para frente já deve reger a nossa vida desde já, porque aponta para a justiça de Deus, para o zelo de Deus, para a compaixão de Deus, para a santidade de Deus, para o reinado de Deus, neste mundo. Então, isso influencia o nosso presente. A igreja é um povo orientado pelo futuro, sobretudo. Então, as promessas futuras de Deus orientam o nosso presente. Eu acho importante nós dividirmos isso e nós relembrarmos isso também em sala de aula, porque nós não estamos descolados da prática cristã quando olhamos para a escatologia. Muito pelo contrário, tudo que está no futuro, toda promessa escatológica, mexe conosco desde já no nosso presente. Então, o jeito que nós vivemos a nossa vida, o jeito que nós convivemos com as pessoas, os nossos valores, a nossa missão nesse mundo, a nossa agenda nessa terra, tudo deve apontar para a eternidade, assim como o milênio aponta também para a eternidade. Então nós temos um futuro, um presente orientado pelo futuro. Isso eu acho muito importante também de nós frisarmos diante da sala de aula. O propósito do Senhor não na sua plenitude, mas de forma muito abundante, aquilo que não foi vivenciado e cumprido no Éden, vai ser vivenciado e cumprido no milênio. O milênio não terá a plenitude, porque nós vamos estudar que no milênio ainda vai ter morte, por exemplo, ainda vai ter pecado,
né? Embora Satanás estará preso, mas a natureza humana não vai ter sido mudada ainda, né? Mas nós precisamos entender que é uma fase de transição muito importante. O milênio, ele abunda a presença de Deus. É um período de tempo onde o Senhor Jesus vai reinar fisicamente, pessoalmente, literalmente. Então, Deus estará ali retomando seus propósitos originais do Éden. Então, nós podemos pensar no Éden, por exemplo, depois no tempo da igreja, no milênio e no porvir. Nós somos, pelo menos as pessoas, os cristãos que são dispensacionalistas, entendem dessa forma. E para os cristãos dispensacionalistas, eu acho importante também frisar que o milênio é a última dispensação, né, das 7 que temos. É a última dispensação, o milênio. É importante também nós lembrarmos que toda a narrativa bíblica aponta para esse reino futuro, reino na terra, tá? Esse reino físico, esse governo literal na terra, né? Se nós formos para as narrativas de Gênesis, desde o Éden, depois na era pós-diluviana, depois com os patriarcas, com Moisés no deserto, com Josué na conquista da terra, com os juízes e, sobretudo, com os profetas, sempre tem essa narrativa apontando para esse futuro glorioso de um reinado de Cristo visível e presente na terra. Onde o Senhor Jesus será reconhecido universalmente como o Messias. Entretanto, meus irmãos, a gente fala de propósito original lá do Éden, né? Mas é interessante nós relembrarmos, obviamente, né? Nós sabemos disso, que nós pecamos. Então tem a doutrina chamada doutrina da queda, e nós nos rebelamos contra o Senhor. E isso significa dizer que nós não aceitamos mais o governo de Deus sobre a nossa vida. Isso só acontece depois da nossa conversão. Então, no Éden, quando o homem peca, o homem e a mulher, quando eles pecam e eles caem da presença de Deus, eles estão dizendo para Deus, olha, eu não dependo mais do Senhor. Eu não aceito o seu governo e o seu reino sobre a minha vida e sobre as minhas vontades. E o milênio instaurado na Terra, como o reino divino instaurado na Terra, é a antítese da queda. Então nós devemos pensar na queda também como esse contraponto. Porque quando o homem pecou, não foi uma mera desobediência como de uma criança de 2, 3 aninhos que pega o giz e tenta fazer um desenho bonito ali na parede branca, recém-pintada da sua casa. Não é muito mais que isso. O pecado humano é muito mais grave, é muito mais intenso. Então é um pecado de rebeldia, de rebelião. Quando o homem peca contra Deus, é um grito de querer viver independente de Deus, é o repúdio da autoridade divina. E nós devemos entender que o milênio vem servir como uma fase de transição para começar a restauração do propósito inicial de Deus no Éden, que tinha a ver com essa terra, né, com esse ambiente que nós estamos. Tem um teólogo chamado Philip Mauro, e ele foi citado pelo Stanley Horton, dizendo que ali em Apocalipse capítulo 20, a expressão 1000 vezes ocorre 6 vezes e não 7. E isso representa, de uma forma ou de outra ali, a imperfeição do milênio ainda, né? Mas eu queria trazer isso mais a nível de curiosidade. 1000 anos, ali em Apocalipse capítulo 20, ocorre apenas 6 vezes e não 7, justamente porque está aquém da perfeição divina, segundo a interpretação de Philip Mauro. A questão da fase de transição que eu digo e compartilho com os irmãos, eu acho que está baseada sobretudo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, dos versículos 24 ao 28. Ali não sugere também um término do reinado de Cristo. Vai ter depois uma continuação, mas é uma fase de transição. Então, se os irmãos puderem conferir depois esses 5 versículos, 1 aos Coríntios 15, do 24 ao 28, não tem a sugestão de um término desse reinado, tá bom? Mas ele vai continuar depois para o porvir. Dwight Pentecoste ainda diz, o propósito original de Deus era manifestar a sua autoridade absoluta. E isso é realizado quando Cristo une teocracia terrena com o reino eterno de Deus.
Então existe a união entre teocracia terrena e o reino eterno de Deus. Dessa maneira, embora o governo teocrático terreno de Cristo seja limitado por 1000 anos, é um tempo suficiente para Deus manifestar a perfeita teocracia na terra. Seu reinado é eterno. Então Deus é um rei eterno e o seu reinado é eterno. Mas o milênio vai experimentar ali o reinado de Cristo de uma forma limitada aos 1000 anos, mas como um tempo suficiente para apontar esse reinado eterno de Deus, com todos os seus valores eternos e com a sua salvação eterna também. No tópico 1, o conceito de milênio, então o pastor Adairton traz de uma forma muito clara, muito coesa, de onde vem essa palavra. No início os cristãos chamavam de clialismo, né? Significa 1000 anos. Ele traz ali os conceitos do grego e acredito que do latim também. Então o milênio é um tempo e um espaço, o pastor Adairton diz, onde Cristo reinará e governará. Então tenham isso em mente. Não é o porvir ainda. É tempo e espaço. São duas conjunções aí chave para nós entendermos esse reinado específico de Cristo. O pastor Adairton apresenta as correntes teológicas a respeito do milênio. Ele começa com o pré-milenismo. Ele diz que é a corrente, né, a escola escatológica mais antiga em relação a entender o milênio. Ele fala, lógico, a princípio de um pré-milenismo histórico. Num segundo momento, ele vai falar do pré-milenismo dispensacionalista, né, com uma distinção aí, entendendo que Cristo estará governando de modo literal. Então, o pré-milenismo dispensacionalista, ele origina-se no pré-dispensacionalismo histórico, tá? Mas ele acredita que o retorno de Cristo acontecerá antes do milênio e que não está já acontecendo e que esses 1000 anos sejam, por exemplo, simbólicos. Ele coloca alguns outros argumentos aqui, só para os irmãos entenderem. Nós, na nossa igreja, né, nós pentecostais em geral, não todos, mas em geral, nós cremos nesse pré-milenismo dispensacionalista, tá bom? Só para os professores se situarem aí. Em seguida, no terceiro tópico, a revistinha nos traz aí o pós-milenismo e o amilenismo. São correntes semelhantes aí, e eles entendem o milênio de maneira também simbólica. Os pós-milenistas, né, eles entendem que o avanço do evangelho, o crescimento da igreja, acontecem aí de forma gradativa, como se fosse linear. Já os amilenistas, eles acreditam também no avanço paralelo do mal. Enfim, os professores podem pesquisar melhor também algumas teologias sistemáticas, sobretudo a do Stanley Horton, manual de escatologia bíblica de White Pentecost, e a teologia sistemática pentecostal lançada pela CPAD, com escritores brasileiros. São 3 materiais aí básicos e bases, né, que nos servem para nos ajudar nessa diferenciação. Eu acredito que é importante ressaltar que, historicamente falando, pelo menos a leitura que eu faço, a leitura que eu entendo, é que a questão do milênio ser simbólico começa no 4º século com Agostinho. Então Agostinho ele tem uma influência platônica, obviamente, isso é indiscutível, e ele começa a trazer essa visão. O amilenismo, na verdade, não é que eles negam o milênio, né? O a, que significa negação aí, não é que eles estão negando o milênio, eles interpretam de outra forma, de uma forma simbólica. Nenhum cristão nega porque está na Bíblia. Mas a influência de Agostinho, ela vai assim durar séculos, inclusive até o século XIX. Então são cerca de mais ou menos aí 1500 anos com essa influência aí de que o milênio acontece. Por exemplo, imaginar que o milênio já acontece, que tudo é simbólico. Por exemplo, Satanás foi derrotado e preso na cruz do Calvário. E é difícil sustentar isso. Quando nós vemos a luta da igreja, quando nós vemos os escritos paulinos, e tudo que vem depois em Apocalipse também. Então é difícil sustentar que Satanás não será preso literalmente no abismo lá em Apocalipse 20, né, antes do milênio literal. Então assim, eles não creem em 2 ressurreições também, só existirá uma ressurreição, e essa ressurreição é aquela que acontece quando nós nos convertemos ao Senhor. Enfim, tem alguns outros pontos aí que fica difícil de sustentar, né? Que você ou tem que forçar um pouco o texto,
ou abandonar o texto e fugir aí diante de algumas interpretações. Então, o que é importante eu dizer com essa leitura histórica? Por que só no século XIX o milênio ele começa a ser interpretado novamente em termos literais? Pela escola escatológica dispensacionalista, que tem uma grande visibilidade na metade do século XIX, e porque os professores liberais, eles sempre que iam falar sobre o milênio, eles tinham uma visão pós-milenista ou amilenista. Então isso criava uma rejeição muito grande dos cristãos mais conservadores. E isso era uma rejeição dos conservadores, ao mesmo tempo que lhes davam um impulso muito grande em direção ao milenismo, ao milênio histórico, literal. Tá? A igreja primitiva, por assim dizer, não é que eles não falavam sobre o futuro ou sobre a escatologia, mas a igreja primitiva e que sofria as perseguições ali, principalmente nos 3 primeiros séculos, ela se ocupava muito mais em desenvolver, por exemplo, uma cristologia do que uma escatologia. Entende? Depois ainda do 4º século, eles desenvolveram muito mais uma eclesiologia, isto é, os estudos a respeito da igreja, continuaram a desenvolver os estudos cristológicos do que os estudos escatológicos. Então, depois de muito tempo, depois de toda a idade medieval, aí, 200, 300 anos depois da Reforma Protestante, que os estudiosos e muitos teólogos colocaram em pauta novamente muitos aspectos da escatologia. Então não é porque ela é recente, pensada dessa forma. Toda a escatologia entendida recentemente, ela é bíblica, ela bebe da Bíblia. Mas historicamente falando, essa é a justificativa. A princípio, os cristãos eles se ocupavam muito mais com cristologia, com eclesiologia, depois até com pneumatologia, do que propriamente com escatologia. Tá bom, meus irmãos? Eu acho importante nós também frisarmos esse aspecto histórico diante dos alunos. As profecias, e não só as profecias, mas as descrições a respeito do milênio, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, elas variam entre, segundo Dwight Pentecost, elas variam entre eterno e temporal, entre universal e local, entre os aspectos naturais e entre os aspectos sobrenaturais, e por último, entre um governo e uma administração direta da soberania divina e uma administração ou um governo indireto da soberania divina. Então tem pelo menos 4 elementos que nós devemos tentar estudar e discernir quando nós lemos as Sagradas Escrituras, os profetas, enfim, o Novo Testamento, e nós olhamos para esse período no milênio. Nós devemos ver cada texto e cada contexto e tentar discernir entre eterno e temporal, universal e local, entre os aspectos naturais e sobrenaturais e o governo, sendo diretamente exercido divinamente falando ou pelos seus súditos. Então, as profecias, elas se cumprem. Por que eu digo isso? Algumas profecias se cumprem, algumas profecias messiânicas, vamos dizer assim, elas se cumprem claramente na primeira vinda do Senhor. Então, algumas profecias apontam para o nascimento de Cristo, para o ministério do Senhor Jesus, para a morte e ressurreição do Senhor Jesus, enfim. Agora, algumas outras profecias que dizem respeito ao Messias não se cumprem nessa primeira vinda do Senhor, vai se cumprir numa segunda vinda, que inclusive dizem respeito ao reinado de Cristo nessa terra. Então, sempre que nós lemos as profecias messiânicas, nós devemos ter essas duas direções diante da gente, né? Bifocal, a primeira vinda do Senhor ou a segunda vinda em glória, que ele vai vir e reinar. Nós devemos tentar estudar e discernir diante dessas duas vindas de Cristo. Por exemplo, né, os 2 exemplos que eu citei aqui estão em Isaías capítulo 11, do versículo 1 ao 12, os professores podem conferir com calma e tempo depois, e também Isaías capítulo 19, fala da Síria ali, do Egito, de ligação de estradas, então tem toda uma questão geográfica ali também, fica difícil não entender de maneira literal e de maneira futura nessa terra. Então, com isso eu deixo esse alerta, tá bom? Para a gente tomar cuidado, tá? com algumas visões que são muito espiritualizantes, que tratam tudo como símbolo, né? Porque, de certa forma, isso é platônico, né? E platonismo, estritamente falando, tem muitos aspectos pagãos, né? E não aspectos bíblicos. Então, nós devemos acender um alerta em relação a isso daí tudo.
O professor Luiz Saião, ele nos apresenta 4 razões para que o milênio seja entendido de forma literal. Primeira razão, as profecias do Antigo Testamento que ainda não foram cumpridas vai ter um lugar cabível, um lugar assim justo sendo cumprido ali no período do milênio. Segundo lugar, a convicção da igreja primitiva, e isso também o teólogo chamado Millard Erickson, na sua Teologia Sistemática, página 1153, eu li agora há pouco, antes de sair de casa. Ele diz, né, ele fala que essa daí é a corrente mais antiga. Os cristãos primitivos aguardavam a literalidade do reinado de Jesus, que seria entendido ali com o milênio. Professor Luiz Saião, em terceiro lugar, diz, que é uma das razões aí para que o milênio seja entendido como literal, o reino de Cristo em sua plenitude. E em quarto lugar, a redenção e a renovação da terra e da criação. Então, certamente nós temos assim profecias que descrevem uma extraordinária ordem incomparável de esplendor sobre a terra, diz Stanley Horton. Se elas fossem apenas figurativas e simbólicas, então existiria ali uma montanha de palavras divinamente inspiradas, mas que produziram somente um rato da realidade. Então ele usa aí uma expressão muito forte que eu queria compartilhar com os irmãos. Nós não estamos diante ali de um espantalho de uma realidade, mas nós estamos diante de uma promessa que fala em termos concretos, visíveis, palpáveis e reais, e que vai acontecer neste mundo e nessa terra. Cedo ou tarde isso irá se cumprir. E antes de entrar no segundo tópico, eu queria compartilhar também com os irmãos que alguns teólogos fazem uma diferenciação entre reino e reinado. Claro que isso não é possível fazer em todos os idiomas, mas no português, no inglês, por exemplo, isso é muito possível. Tá? Quando no Novo Testamento muitas vezes fala de reino, usa a palavra basileia. Então, por exemplo, lá em Lucas 19, do 11 ao 27, depois os irmãos se atentem e relembrem essa parábola aí do Senhor Jesus, que fala que teve um senhor que deixou a sua casa sob administração, vai para um país distante a fim de receber uma basileia, a fim de receber um reino e depois voltar. Nesse sentido, basileia não tem a ver com um povo. Quando a gente fala assim, reino, a gente lembra do quê? De um povo, de lugares físicos, de estruturas físicas, embora isso vai ter no milênio. Mas quando a gente fala de reinado, a gente lembra muito mais de poder real, de um domínio universal estendido. A gente está falando, quando a gente fala de reinado, a gente lembra do quê? Existência, caráter e posição do rei. Lembra da autoridade do rei. Então, muito mais do que estar diante de um reino, nós estaremos, ou quem estiver no milênio, estará diante de um reinado, onde o Senhor Jesus exercerá ali toda a plenitude do seu governo. No segundo tópico, meus irmãos, a preparação para o reino milenal. É um tópico muito importante também, que o pastor Adairton trouxe para a nossa lição. É importante entender isso daqui. Ele diz que são 2 eventos que precedem ali e que introduzem o reino milenal, que é a conversão dos judeus ao Senhor Jesus Cristo, em quase sua completude, alguns entendem que é inclusive na sua completude, e a prisão do diabo, a prisão de Satanás. Tá? Então assim, o que acabou de acontecer, antes de acontecer o milênio, o que acabou de acontecer? Cristo chega com a sua igreja sobre a terra. Ele desce no Monte das Oliveiras, em Zacarias capítulo 14, isso é muito claro, tem ali umas divisões, né, enfim. E ele desce para reinar com o seu povo, com a sua igreja na terra, no Monte das Oliveiras. Tá? O que vai ter acabado de acontecer no final da grande tribulação? Cristo vence Satanás e as hostes que batalham contra Israel no Vale do Armagedon, seus muitos exércitos e as nações que estavam querendo ali cercar Israel. Então, Vale do Armagedon, né, ou Meguido, Vale do Armagedon, essa batalha que Cristo vence quando acaba de chegar, e ele está ali no Monte das Oliveiras. Isso é muito importante nós entendermos, porque, embora o milênio será um governo global, alguns falam universal, mas aí a gente pensa em universo, né, mas estritamente falando é global, né, será sobre toda a Terra. Tem ali um foco muito grande em Israel, em Jerusalém, na Palestina. Então, aquelas regiões ali da Palestina é onde tem
um foco ali primordial. Por isso que eu acho importante os professores também localizarem essa questão geográfica. Então, pastor Adairton, muito acertadamente, muito resumidamente, ele diz, ele ressalta, né, a respeito da conversão dos judeus ao Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo será derramado ali de forma abundante por conta das súplicas sobre a casa de Davi. Muitas referências bíblicas aqui gostosas de ler, porque a gente entende muita coisa que a gente não entenderia de outra forma se não fosse com os estudos, né? Então, muitos judeus, muitos israelitas, eles prantearão pelo que fizeram com o Senhor Jesus Cristo, principalmente em Zacarias 12, 13, tem ali que eles vão reconhecê-lo. Muitos judeus que estarão, inclusive, saindo ali do tempo da grande tribulação. Então é importante nós termos isso em mente também. Mas esses judeus estão aonde? Estão vindo da onde? Eles estão sendo salvos por Cristo na batalha do Armagedon ali, no fim dos 7 anos da grande tribulação. Então é quase que inevitável a conversão ali em massa, né, ou quase que total dos judeus ao Messias chamado Jesus Cristo. Então vai ser um tempo marcado por muita piedade, também por muito fervor espiritual e um derramar abundante do Espírito Santo. E o pastor também ele nos traz aqui a prisão de Satanás. É um evento ali introdutório para falarmos a respeito do milênio. Porque, de repente, dependendo do que você pensar a respeito do milênio, você não consegue entender se não se lembrar que Satanás está preso no abismo, selado, né? Um anjo prende Satanás no abismo durante 1000 anos. Então isso é muito importante também para nós entendermos muitos aspectos desse reino milenial do Senhor Jesus Cristo. Avançando um pouco mais, queridos professores, no tópico 3, nós adentramos aí o governo milenal ou milenial. Então, como será esse governo, né? Em primeiro lugar, o pastor Adairton traz aqui, o rei será o Senhor Jesus Cristo. Então nós não podemos pensar nesse reino sem esse rei. Nós não conseguimos entender esse reinado distante ou descolado desse rei, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele traz muitos nomes ou muitas expressões que o Senhor Jesus será chamado durante esse período. Renovo, Senhor dos Exércitos, Ancião de Dias, o Altíssimo, Filho de Deus, Rei, Juiz, Messias e Príncipe. Então tem uma abundância aqui de versículos bíblicos muito importante para que os professores confiram, relembrem e compartilhem com seus alunos também. Nesse momento, parece que vai se cumprir ali também pela plenitude do reino de Cristo, o que Isaías profetizou no capítulo 33, versículo 22. É uma tríplice profecia, né? O Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador e o Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Então o governo do Senhor e o reinado do Senhor será absoluto. Em outras palavras, o milênio não pode existir sem a manifestação de Cristo e sem a presença constante de Cristo sobre a terra. Então tudo que acontecerá no milênio depende imediatamente da presença ali palpável, visível, corpórea de Jesus Cristo nesse mesmo ambiente. Todas as condições que nós vamos ver aqui com um pouquinho mais de detalhe no tópico 4, todas essas condições e todas essas qualidades, essas características só serão possíveis e viáveis por causa da presença do Senhor Jesus. Então, eu acho que isso é muito importante nós deixarmos frisados para os nossos alunos, porque nos gera também temor desde já, e piedade desde já, e reverência e adoração desde o momento presente, porque nós estaremos reinando com Cristo no milênio. Nós vamos ver isso com detalhes daqui uns minutinhos, né? Nós estaremos participando também do milênio. Então, desde já, esse sentimento deve permear a nossa mente e o nosso coração, de entender que muito melhor do que participar desse reinado e de estar nesse governo na terra é estar diante desse rei. A pessoa do rei é o que mais nos encanta. Né? É consequência estarmos dentro do seu reino, né? Dentro do seu reinado. Mas, em primeira instância falando, o rei nos encanta.
aquele que nos conquistou, aquele que nos salvou e que nos transformou e que merece toda a adoração e que estará inclusive sendo adorado durante o período milenial. Isso é muito importante nós frisarmos para os alunos. Esse rei que governará no milênio, chamado Jesus Cristo, ele é incomparável. Então, nós não temos nem pálidas aproximações no tempo presente. Então, assim, mentaliza o presidente que você mais gosta, se você tem algum que você goste, o prefeito que você mais goste, o deputado. Não tem na história nada que se compare com esse rei chamado Jesus. Então, assim, não existe nenhuma monarquia. Nós sabemos, lógico, para os irmãos que gostam de história e que estudam um pouco, em muitos momentos da história, em muitos locais diferentes, tiveram melhorias e tiveram governos um pouco mais justos. Mas ainda assim, não tem comparação com esse segundo período, que será muito mais abundante a justiça, a paz, a prosperidade. Então, assim, nós estaremos diante de um rei. Isso significa dizer que é um governo monárquico? Ok, podemos entender que é uma monarquia. Só que, mais do que uma monarquia, nós estaremos numa teocracia. Porque o rei que governará é o próprio Deus. Então, é mais do que monarquia, é teocracia. Por isso que no presente, pense em quem você pensar, no presidente, no prefeito, no deputado, no vereador. Nenhum deles se compara ao Senhor Jesus. E nenhum governo se compara ao governo que será exercido pelo Senhor Jesus durante os 1000 anos aqui na Terra. Então, sabendo, e relembrando quem é o rei desse período, nós também devemos lembrar que Jesus governará com os seus servos. Então, Jesus vai governar com quem aqui? Com aqueles a quem ele arrebatou antes da grande tribulação. Os santos do Antigo Testamento, a sua igreja, que estiveram um período no céu participando do tribunal de Cristo, que nós já estudamos, participando das bodas do Cordeiro, que nós já estudamos. Cedo ou tarde, ele virá no final da grande tribulação com os seus servos para reinar neste mundo, nessa terra. E isso é muito importante também. A igreja estará, cada santo, vamos dizer assim, estará com seu corpo glorificado. E isso é irreversível. Por mais que nós retornaremos a este mundo e por mais que nós reinaremos e governaremos aqui com o Senhor Jesus, vai ser com o nosso corpo glorificado. Aquele corpo semelhante que o Senhor teve depois da sua ressurreição, quando ainda no espaço de, eu não lembro se foi 40 ou 50 dias, ensinando a respeito das coisas do reino de Deus para os seus discípulos. Então um corpo semelhante àquele, que em alguns momentos atravessava parede, mas que em outros momentos também comia peixe, por exemplo, com os discípulos. Então um corpo que em determinados momentos ninguém dava conta de quando ele sumia, mas que ainda assim carregava ali as marcas da cruz nas mãos, nos pés e no lado. Então é um corpo que a gente não sabe ainda perfeitamente como será na sua plenitude, mas será um corpo glorificado, incorruptível. E nós retornaremos para esse mundo para reinar durante 1000 anos com esse corpo glorificado. Essa glorificação, é importante ressaltar, ela é definitiva e irreversível. Então, se o Senhor Jesus governará com a sua igreja, é importante dizer quem ele governará. Então ele governará os judeus remanescentes que sobreviveram ao período da grande tribulação e o reconheceram como Messias, e os povos sobreviventes, ou seja, quem não era judeu e também sobreviveu durante esse período da grande tribulação, vai ser governado por Cristo no milênio. Então são judeus e gentios. Mas durante esses 1000 anos, as pessoas naturais, elas ainda casarão, terão filhos, terão nascimento. Então as pessoas que também vão nascer durante essas gerações todas aí, desses 1000 anos, o Senhor Jesus também governará sobre elas. É muito interessante também nós pensarmos da seguinte forma e relembrarmos que Israel, nesse período, vai possuir a terra prometida em sua plenitude, o que não aconteceu até hoje. Desde a aliança, desde a promessa de Abraão, isso não aconteceu até hoje. Então, ali do Mediterrâneo até o Eufrates, a promessa a Israel será cumprida durante esse período milenial.
ali na Terra Prometida por completo, de forma integral, Israel estará de posse dela com o Senhor Jesus reinando no centro, né? Os irmãos precisam relembrar também que Jerusalém será a capital do mundo, a capital política do mundo nesse período. Nós podemos nos perguntar assim também, puxa vida, mas por que nós, os salvos, a igreja do Senhor que já foi arrebatada antes lá da grande tribulação e que já participou do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro, por que raio que a igreja tem que voltar, né, com o Senhor Jesus para esse mundo novamente? Porque depois nós estaremos no porvir. Eu já vi pessoas perguntando qual é a necessidade, né, nesse sentido. Que propósito existe nisso? Primeira coisa que a gente tem em mente é dizer o seguinte: é porque vai se cumprir uma promessa. Ok, exatamente, vai se cumprir uma promessa, mas o porquê? Né? Qual o propósito dessa promessa estar tanto no Antigo como no Novo Testamento? E a resposta que eu encontro para isso está em João 14, 3. Jesus diz: eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus nos salva para estarmos para sempre com Ele. E se Ele vai voltar para essa terra, nós estaremos com Ele. Então onde Ele estiver, nós estaremos com Ele, porque essa expressão é muito forte. E eu vou levar vocês para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso reverbera também uma expressão de Paulo, está em Filipenses, que Paulo diz assim, que o desejo dele é ser achado em Cristo Jesus. Eu acho que é Filipenses capítulo 3. E ser achado nele. Então, onde a igreja é achada? Nele, onde o Senhor Jesus está. Independente de onde ele estiver, nós estaremos com ele. E em segundo lugar, nós voltaremos com o Senhor para que nós sejamos uma demonstração de Deus, como quem dizendo, foi possível governar mesmo antes do milênio. Eu fui rei em muitos corações e em muitas vidas, mesmo antes do milênio. Fui rei de pessoas que se submeteram à minha vontade e que saíram daquele estado de rebelião, se converteram a mim e voltaram de joelhos e voltaram desarmados e voltaram rendidos ao meu governo. Então nós seremos uma espécie também de amostragem divina nessa terra, como quem dizendo que Deus era poderoso para reinar e para salvar, mesmo antes de reinar absolutamente e literalmente na terra. Eu acho que seria para cumprir, sobretudo, essas duas perspectivas. Então, o reino, nós já frisamos, será um reino global, ou seja, não vai existir essas fronteiras que nós conhecemos hoje em dia. Não vai ter essas jurisdições, essas demarcações que nós conhecemos hoje em dia. O planeta, ele será mudado, ele será alterado. Então, domínio pleno, vasto, absoluto e global do Senhor Jesus se estenderá por toda a terra. A sede onde Jesus reinará será em Jerusalém, como eu acabei de dizer. Durante o milênio haverá, não por parte da igreja já glorificada, mas somente por parte das pessoas naturais que ainda não foram glorificadas. Elas casarão, elas comerão normalmente, beberão, enfim, terão filhos e tudo mais. Inclusive essas pessoas, muitas delas morrerão. Por mais que a vida vai ser transformada, ainda assim a morte não foi vencida durante o milênio. A morte é vencida somente no final. Isso os irmãos devem relembrar também, segundo a nossa linha escatológica, né? Então, assim, essa questão de nascer, casar, morrer, enfim, não está restrito para o grupo de pessoas naturais, tá? Judeus e gentios que vieram da grande tribulação e que nasceram durante o governo ali milenial, mas isso não de forma alguma se aplica à igreja, tá? Que já teve o seu corpo glorificado. Por mais que haverá nesse período morte, dor e sofrimento, isso vai ser muito mais ameno, né? Por quê? Porque o que vai caracterizar esse período é a longevidade. Então, por exemplo, eu anotei aqui que o nível de saúde vai ser muito melhor. O saneamento básico vai ser muito melhor. A vida vigilante, em todos os sentidos, vai ser muito melhor.
né? Então, assim, o estresse vai ser muito menor. Então, tudo isso que eu estou falando já contribui muito para longevidade, isso é, para uma vida muito mais longa do que nós temos hoje em dia, né? E com muito mais qualidade. Então, o que vai caracterizar a vida das pessoas no milênio? Qualidade e longevidade. A vida será muito melhor de ser desfrutada e passará por muito mais décadas, né, sendo desfrutada do que atualmente. Os rios não serão mais poluídos, o ar não será mais poluído, enfim, não haverá injustiça, acessos aos recursos naturais também serão sempre segundo a equidade, sempre segundo a justiça. Então, em muitos sentidos, ou em quase todos os sentidos, vamos pensar assim, essa terra, esse mundo será renovado. Será renovado pelo governo de Jesus Cristo, com sua justiça e com a sua presença. Um reino que nunca ninguém jamais viu. Então pense assim, o que você nunca viu? É mais ou menos isso, né? Então a gente não tem ideia. A Bíblia lança luz, lança algumas luzes a respeito do futuro. Seja durante o milênio, seja durante a grande tribulação, seja durante o arrebatamento, seja durante o porvir. São luzes que a Bíblia lança apontando para o futuro, mas a gente ainda não entende, não compreende na sua totalidade. O que nós podemos ter certeza será um período muito melhor e nós devemos permanecer confiando nas promessas do Senhor. E aí nós avançamos então para o penúltimo tópico, o quarto tópico, que são as características do reino milenial. Então, o professor Adairton diz assim: muitas são as características que se destacam no reino milenial de Cristo, as quais dentre elas destacamos. Então ele destaca algumas aqui, e à medida que nós vemos cada uma delas, nós entendemos que haverá uma renovação na Terra, que seguirá uma ordem distinta, seguirá uma perfeição e uma beleza. Então, esse negócio de nova ordem mundial é uma expressão abocanhada, vamos dizer assim, pelo mundo atual. A nova ordem mundial de fato e literal que vai acontecer é no milênio. Então, a beleza do mundo será renovada, né? A perfeição do mundo estará presente. E é isso que Deus pretendeu para a sua criação desde sempre, desde o seu propósito original, e nós temos dezenas, literalmente dezenas de versículos bíblicos que apontam para essa realidade. Então, o pastor Adairton ele traz que, em primeiro lugar, primeira característica do reino milenial, a justiça. Somente os justos serão admitidos no reino e a justiça será sinônimo do Messias. Olha que coisa linda isso daqui, como isso tem um impacto profundo na nossa dimensão de vida cristã desde hoje, né? Eu diria que a oração dos filhos de Coré será contemplada com a realização do milênio. Salmos 85, versículo 10 a 13. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o bem e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá adiante dele e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Amém. A gente só pode glorificar a Deus por isso daqui. A justiça e a paz se beijaram. A misericórdia e a verdade se encontraram. Isso que os filhos de Coré compuseram, né, há muitos séculos atrás, tem um cumprimento na era milenial. Então, eu já disse também, né, que a justiça será abundante, mas não plena, ou talvez não plena, porque ainda pessoas podem se rebelar contra Cristo durante esse período. Então tem alguns trechos bíblicos que diz que aqueles que não subiram para adorar, por exemplo, Deus impedirá que a chuva caia sobre eles. Então, de uma forma ou de outra, eu creio que num nível muito mais velado do que nós temos hoje em dia, ainda pessoas durante esse período, né, em momentos esporádicos, grupos de pessoas podem se rebelar contra Cristo. Não se rebelar no sentido de fazer guerra física, violenta, mas no sentido ideológico da coisa, sabe? No sentido de endurecimento de coração. Isso pode acontecer. Mas mesmo assim, a justiça e a paz e a fé cristã, por assim dizer, será abundante, né? Então nós temos o contraste entre o abundante e o pleno. Eu não faço a leitura da plenitude no milênio, só no porvir. A leitura que eu faço no milênio é de que a justiça, a paz, a bondade do Senhor será
de maneira abundante. A terra será governada com um reino de justiça que nunca jamais conheceu, e haverá, em alguns momentos, com alguns grupos específicos aí, ocasiões aí de resistência ao Senhor. Aliás, no final do milênio, nós vamos ver já já, que Satanás é solto e engana, né, muitos povos, muitos grupos, muitas nações a se rebelarem contra o Senhor Jesus. Então o pecado ele está presente no milênio, embora num percentual muito reduzido, mas haverá pecado. As pessoas ali naturais que não tiveram os seus corpos glorificados ainda habita a velha natureza nelas, tá? Por mais que estejam no milênio. Então, em segundo lugar, o pastor Adairton ele destaca a obediência. Então eu já disse também com os irmãos, né? Piedade, fervor espiritual, uma dinâmica de adoração intensa e contínua, né? Todas geradas pelo derramamento abundante do Espírito Santo, será uma característica nesse período, e tudo isso gera obediência. Então, terceiro lugar ali, ó, na letra C, conhecimento universal de Deus. E aí esse trabalho de professores e de teólogos talvez chegue ao final. Nós não temos certeza absoluta, mas muito provavelmente teólogos, mestres, professores terão as suas carreiras concluídas durante esse período. Conhecimento universal de Deus será direto. Quarto lugar ali, ó, na letra D, paz e prosperidade. Jesus é o príncipe da paz, Isaías 9:6. E ele será de fato ali no milênio, durante o milênio ele direcionará todas as ocasiões e todas as circunstâncias nessa direção de paz e de prosperidade. E isso é muito interessante. O pastor Adairton ele frisa, né, que as famílias não viverão mais em desunião. Isso deve ser a coisa mais linda do mundo. E que não haverá mais guerras, né, ou ações terroristas. E eu lembro, nesse sentido, de Miqueias 4, versículo 3 e 4. Diz assim: e julgará entre muitos povos, e castigará poderosas nações até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas, converterá as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Então, nesse período, instrumentos de guerras serão transformados em instrumentos de paz, de produtividade. Isso é lindo, maravilhoso. Miqueias capítulo 4, versículos 3 e 4. Nós teremos a nossa própria moradia, né, a nossa casa própria. Esse negócio de minha casa, minha vida, não anota a placa do milênio. Então, a gente vai desfrutar ali de todas as provisões de Deus, né? Na moradia, na alimentação, na saúde, na proteção, enfim. E isso é trazido à tona na linguagem da videira e da figueira. Em quinto lugar, o pastor Adairton destaca a longevidade, como eu já comentei há minutos atrás aqui com os irmãos. Então, imagina comer frutos de uma terra renovada pelo Espírito Santo. Embora nós ainda no milênio não teremos, nós não, né? As pessoas naturais no milênio ainda não terão acesso ao fruto da árvore da vida, isso está no momento posterior, mas imagina comer frutas, legumes, verduras de uma terra que foi renovada por Deus, que foi renovada pelo Espírito Santo, restaurada pela mão divina. Segundo lugar, imagina viver e conviver num ambiente de paz, amor, alegria, justiça e fervor espiritual sincero. Imagina, né, quantos conflitos que existem hoje em dia a respeito das nossas convivências aí e que desencadeiam uma avalanche de doenças, por exemplo, psicossomáticas. Então, eu falei do comer, eu falei da convivência e eu imaginei hoje também, imagina você não estar mais preocupado em explorar ou ser explorado com a lógica capitalista. E por mais que você concorde com alguns pontos do capitalismo, eu tenho certeza que nenhum de nós consegue concordar com todos os pontos do capitalismo. Então, se a gente pensar, por exemplo, em indústrias farmacêuticas,
empresas de produção alimentar que giram em torno do lucro e que desejam, por assim dizer, de certa forma, né, doenças ou dependências de alimentos ali exagerados no açúcar, por exemplo. A gente não vai estar mais nessa dinâmica de governo, a gente não vai estar mais nessa lógica. Então essa é a terceira coisa que eu pensei hoje e isso por si só, obviamente, vai gerar uma longevidade, vai gerar qualidade de vida e vai gerar muito mais tempo de vida para cada ser humano na Terra, naturalmente. Fora a presença sobrenatural do Senhor Jesus neste mundo. E o pastor Adairton, em último lugar, ele destaca a natureza transformada. Isaías, capítulo 11, versículos 6 a 8. E temos muitas outras referências aí. Isaías, capítulo 65, enfim. Então, nós teremos e veremos o embelezamento dessa terra. Desertos florescerão, conforme Isaías, capítulo 35. Mudanças geográficas e até geológicas, eu diria, podem acontecer, conforme Zacarias 14, e mudanças biológicas animal, né? A mudança biológica animal no organismo dos animais ali, a ferocidade, o paladar, podem também serão transformados. Então, assim, é tudo isso e muito, 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 muito mais. Eu não consigo citar tudo neste curto período de subsídio de videoaula, mas ainda que eu conseguisse ficar aqui, de repente, uma semana citando e lendo versículos, ainda assim não seria, né, a abundância de beleza e de renovo que as pessoas desfrutarão durante esses 1000 anos. Então, é tudo isso e muito mais. E o último tópico que nós temos aqui nessa lição tão preciosa, a lição número 12, é o fim do milênio. Então, o pastor Adairton, ele vai dizer que o milênio tem um fim, tá? Eventos aí marcados, eventos totalmente antagônicos marcam o fim do milênio, né? Então, por exemplo, a última batalha entre o bem e o mal está no final do milênio. Porque Satanás será solto, vai arregimentar muitas nações para se levantarem contra Israel e, por consequência, estará contra Cristo também, tá? Obviamente, ele vai perder. Essa será a sua última rebelião antes de ser lançado no lago de fogo. Então, ainda dentro do período milenial, ali no seu finalzinho, as pessoas vão ser muito tentadas na Terra. Tá? Então vai cumprir ali, de repente, um propósito final de provar a fé das pessoas que estiveram num ambiente muito favorável. Então, assim, de repente, a gente pensar nos mártires da igreja primitiva, nos mártires do Antigo Testamento, nos mártires da Grande Tribulação, o jeito que a igreja sofre hoje em dia, enfim, para não haver discrepâncias, de repente, né, nós podemos dizer assim, não, muitos serão tentados, né, por Satanás ali solto sobre a terra no final do milênio, justamente para que a sua fé seja provada, assim como foi a fé da maioria das pessoas que já estarão salvas no Senhor Jesus. Então, o fim desse período caminha numa direção. Qual é a direção do final do milênio? O cumprimento de todas as profecias de Deus e o cumprimento de todos os desígnios de Deus a respeito desse mundo e a respeito da raça humana. Então, tudo que você pensar a respeito de humanidade e a respeito do planeta Terra terão o final das suas profecias cumpridos no final do milênio. Depois disso, os irmãos vão aí saborear na lição número 13, a última lição, o juízo final, né, novos céus e nova terra, que eu não consigo entrar em detalhes hoje. A conclusão do pastor Adairton está impecável também, assim como a introdução. Todas as palavras importam também na conclusão. O milênio retrata a fidelidade de Deus. Olha que peso que tem essa frase. O milênio retrata a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, especialmente as promessas ligadas a um tempo de paz, justiça e retidão. Os planos de Deus certamente se cumprirão. Essa é a nossa certeza. E antes de finalizar, eu gostaria de compartilhar com os professores 7 razões, na verdade, né, para entender que esse reino teocrático, esse reino divino, será absolutamente inevitável, segundo as colocações aqui de Dwight Pentecost. Então,
O reino milenial, que é um reino teocrático, isto é, onde Deus reina e governa, é um reino absolutamente inevitável. Por quê? Primeiro, ele é indispensável para preservar a integridade do caráter de Deus. 2, é indispensável para cumprir o propósito de Deus para demonstrar o seu governo perfeito sobre a terra. 3, ele é indispensável para restaurar a harmonia original de Deus e sua criação entre o sobrenatural e o natural. 4, ele é indispensável para redimir a terra da maldição imposta sobre ela. 5, ele é indispensável para cumprir todas as alianças feitas com Israel. 6, ele é indispensável para prover um teste final para a humanidade caída. 7º e último lugar, é um reino indispensável para uma manifestação completa da glória de Cristo no reino sobre o qual ele governa. A glória de Cristo será plena ali, né? Completa, vamos dizer assim. Então, nós estamos diante de uma certeza que não podemos abrir mão. Deus nos fez algumas promessas e Ele jamais as deixará de cumprir. Essa é a nossa bendita esperança, conforme o tema, né, da nossa revista. É uma bendita esperança. Quando nós olhamos para o futuro, nós estamos diante de uma esperança bendita e abençoada sobre as nossas vidas. E nós podemos ter certeza, porque toda promessa de Deus é a revelação de um fato. Então nós estamos vislumbrando um futuro. Quando Deus nos faz uma promessa, ele não é como um super-herói desses desenhos da Marvel, desses filmes da Marvel, que o super-herói faz uma promessa ali para a mocinha e ele se esforça em voltar e em cumprir e quase não dá certo e ele quase... Não, a promessa de Deus é um fato revelado. Não existirá esforço para Deus cumprir. Nós estamos diante de uma verdade e de um fato revelado. Nesse sentido, essa é a nossa bendita esperança. Em cada ponto escatológico declinado dentro dessa revistinha tão muito bem produzida para todos nós, nós devemos permanecer então com os olhos nesse rei. Nós devemos estar confiantes dia a dia nas suas promessas e estarmos então entregues a essa bendita esperança. Eu desejo que cada irmão, que cada professor, que cada professora tenham uma excelente aula, confiram todos os textos, né? Todos os pontos que nós colocamos aqui, anotem, façam muitas anotações ali. Eu creio que será um tempo também que muitos alunos poderão trazer algumas dúvidas. Eu acho que não existe demérito nenhum em dizer, olha, é necessário eu investigar um pouquinho melhor, eu conferir alguns versículos e trazer para os alunos ali, mas eu tenho certeza que, independente disso, o Espírito Santo vai capacitar cada um de vocês, né, com muito amor, com muito zelo pela obra, com muita paixão por essa promessa e com muito poder e autoridade do Espírito Santo para ministrar diante de cada aluno. Então, eu agradeço a sua atenção até aqui e desejo a graça e a paz do Senhor Jesus sobre a vida de cada um de vocês. Um forte abraço.